Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Eles disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando o tempo pascal. Depois do dia da Páscoa, 50 dias, a igreja vai proclamar em sua liturgia a ressurreição de Jesus. Vai falar para quem ele apareceu, o que disse e quais os ensinamentos. Jesus está vivo, presente no meio de nós. E a liturgia nos ensina que Jesus caminha conosco e está presente no meio da comunidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina hoje. A primeira leitura é tirada de um livro chamado Atos dos Apóstolos. E fala da pregação de Pedro. Pedro tinha ido a uma sinagoga e encontrou um homem pedindo esmola, que não podia andar. E ele disse assim, olhando para o homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E o homem se levantou. Jesus faz as pessoas se levantarem. Isso chamou a atenção de muitas pessoas e se aglomeraram em torno de Pedro. E é esta leitura que foi proclamada. O que ele disse para essa multidão que está indo até ele? Ele foi sensato. Pedro foi sensato. Ele não chamou a atenção para si, mas ele disse que quem fez isso foi Jesus de Nazaré. E ele vai falar sobre Jesus. Talvez o pecado de muitos pregadores é falar de si mesmo. Pedro fala de Cristo. Devemos aprender a falar mais de Cristo do que de si mesmo. E Pedro começa a dizer: o Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó, glorificou o seu servo Jesus. E disse para a multidão, certamente muitos dos que estavam ali tinham presenciado o julgamento de Jesus. E Pedro vai dizer para eles: vós matastes, rejeitastes o santo, o justo, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Ele está vivo. Agora, eu sei que vós agistes por ignorância. Então, arrependam-se, convertam-se, creiam no Evangelho. Veja a pregação de Pedro. Ele não condena o povo. Reconhece que foi ignorância não ter percebido a presença de Deus. Também, às vezes, é por ignorância nossa que não percebemos a presença de Deus no meio de nós. Ignorância. Não percebeu. Não se esforçou para ver. Por ignorância fazemos tantas coisas erradas. Foi por ignorância que excluíram a Cristo e ficaram longe. Por nossa ignorância podemos cometer o mesmo pecado. Mas Pedro sabe que não é isso que Deus quer. E vai propor às pessoas: arrependam-se e convertam-se. Deus propõe para nós também que, caminhando conosco, a gente aprenda a não cometer os mesmos pecados e os mesmos erros, mas que leve uma vida diferente. A presença de Cristo é para nos ajudar a endireitar o caminho. Como é que está o nosso caminho? Está torto? Como é que está o teu caminho? E que caminho, que direção a gente está indo? Que direção nós estamos indo? É como aquela história assim do rapaz que estava no meio da estrada fazendo assim com a mão. Quando a pessoa está na beira da estrada fazendo assim com a mão, o que ele está pedindo? Hã? Oh, você já pediu carona? Já? Você sabe, né? Disse que o rapaz estava na beira do caminho assim, pedindo carona, e passou um carro, bum, não parou. Ele insistiu com mais força, passou, bum, não. E foi insistindo, e nenhum carro parava, até que ele quase que prontamente se colocou no meio da estrada e insistiu. E o carro parou. Ele foi até a janela do motorista e disse assim para o motorista: para onde o senhor vai? E ele, bravo, falou de dentro: para lugar nenhum. Ele falou: é para lá mesmo que eu vou, dá uma carona. E entrou no carro. Pelo menos ia na mesma direção que ele queria, né? Há pessoas que não sabem para onde querem ir e vão para lugar nenhum. Os cristãos sabem para onde querem ir. E tem que saber que o companheiro de viagem nosso é Jesus de Nazaré. E no caminho que a gente percorre, nem sempre é fácil. E nem sempre somos fiéis. É isso que nos ensina a segunda leitura da carta de São João. E vai dizer para nós, a carta de João. São João, ele usa uma expressão fantástica, bonita. Ele fala: filhinhos, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Olha que legal. Ele escreveu para que a gente permaneça fiel a Cristo, para que não pequeis. Mas São João sabe da nossa limitação, da nossa fragilidade. Ele diz: mas se vocês pecarem, saibam que tem um defensor no céu, Jesus Cristo. E ele, é preciso recorrer a ele. Saiba que tem um defensor e que ele deu a vida para nos tirar do pecado. Já aprendemos mais outra coisa. Se a gente cai na vida, é preciso se levantar. Tantas vezes cair, tantas vezes deve se levantar. E acreditar no amor de Deus. Que Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém na morte. Mas Deus levanta. Deus é companheiro de caminhada.
e entende das nossas fragilidades. Jesus passou por esse mundo, sabe da nossa vida. Então, tantas vezes a gente cair, tantas vezes deve se levantar. Filhinhos, saibam que temos um defensor no céu. O Evangelho também reflete esta mesma mensagem. Os discípulos de Jesus, após a sua crucificação e a sua morte, os discípulos ficaram tristes, abalados, com as portas fechadas. Mas Jesus ressuscitou e apareceu a eles. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena não reconheceu a princípio. Pensou que era um jardineiro. Quando Jesus apareceu a Pedro, que estava pescando, aliás, não estava pescando coisa nenhuma, mas alguém da margem disse: joga a rede lá do direito aí e vai pegar muito peixe. Pedro confundiu esse homem, que era Jesus, com um pescador. Os discípulos de Emaús, que eram discípulos de Jesus que iam para uma cidade, um povoado chamado Emaús, Jesus se aproximou deles, eles também não reconheceram. Pensaram que era um migrante e não reconheceram Jesus. Só quando Jesus partiu o pão, explicou a palavra, reconheceram. A gente demora para reconhecer a Cristo. A gente tem que fazer uma caminhada dentro das comunidades, ouvir muito a palavra, participar da Eucaristia, para começar a perceber que Deus está no meio de nós. Alguns reconhecem com mais facilidade, outros demoram. Mas precisamos reconhecer, Jesus está vivo, presente no meio de nós. E diz o Evangelho que Jesus entrou onde os discípulos estavam, e os discípulos de Emaús já tinham contado que tinham visto Jesus, e agora Jesus entra e fica no meio deles. A gente tem que aprender, Jesus tem que ter o centro da vida, da comunidade, centro da nossa vida. E Jesus deseja paz para eles. E eles estão ali ainda com dúvidas. Como podem ter dúvidas? Jesus mostra as mãos, os lados, as feridas, as chagas aos discípulos. Mostra a eles. E eles ainda estão com dúvidas, mas depois começam a se alegrar e ficam felizes. Antes pensavam que era um fantasma. Fantasma não existe, viu? Quando a gente é criança, a gente até acredita em fantasma. Mas depois que fica adulto, a gente fala que isso não existe. Não existe. Então Jesus não é um fantasma. Mostra as mãos, os lados, e ainda come com eles. Come com os discípulos, faz uma refeição. Faz uma refeição. Jesus continua presente no meio de nós e faz conosco a refeição, a Eucaristia. Jesus está presente. E Jesus disse que tudo aquilo que aconteceu com ele deveria acontecer. E agora deve se anunciar, a partir de Jerusalém, a todos os povos, o perdão dos pecados. A gente só consegue caminhar, se sentir perdoado. Quem não se sente perdoado não caminha. Só quando a gente tira a carga dos ombros, a culpa, pode caminhar com mais tranquilidade. Por isso Deus nos perdoa. Quando a gente encontra alguém e a gente pergunta: e aí, como é que você está? E a pessoa fala: caminhando. Já viram falar isso? Tem vezes, usa essa expressão. E você, como é que está? Eu também estou caminhando. Tem que caminhar. E é no caminho que a gente vai reconhecendo a presença de Deus. Reconhecendo. É como uma história assim que ontem os catequistas apresentaram para nós, achei tão bonito, né? Conta a história o seguinte, que o menino, ele queria conhecer a Deus. O menininho queria conhecer a Deus, porque ele tinha ouvido falar tanto de Deus, e ele falou: hoje eu vou me encontrar com Deus e vou conhecê-lo. Ele pegou uma sacolinha, colocou pipocas e colocou o seu guaraná e falou: eu vou me encontrar com Deus. E saiu de casa e andou uma quadra, 4 quadras, e chegou à praça. E ele já chegou, encontrou um velhinho sentado num banco. E aí ele sentou perto do velhinho e começou a conversar com o velhinho. E ele gostou tanto do sorriso do velhinho que ele ofereceu o guaraná. E o velhinho aceitou e sorriu para ele.
E eles ficaram conversando, e ele ofereceu também a pipoca para o velhinho, e o velhinho aceitou. E os dois ficaram conversando ali o tempo todo. E aí o tempo foi passando, o menino, eu preciso voltar para casa. Mas ele gostou tanto do sorriso do velhinho, que quis dar um abraço. E abraçou o velhinho. E foi para casa feliz da vida. E chegando em casa, a mãe falou, por que você está tão feliz? E o menino falou, porque eu encontrei com Deus. Comeu pipoca e meu guaraná. O Deus tem um sorriso tão bonito, e ele me deu bons conselhos. O velhinho também foi para casa e encontrou seu filho. E o filho perguntou pro pai, que era velhinho, por que está tão feliz? E o velhinho falou assim, porque eu encontrei com Deus. Nossa, eu nunca imaginava que ele era tão jovem, tão pequenininho. Moral da história, a gente precisa se encontrar com os outros, para experimentar o amor dos outros e dar amor, para fazer a experiência de Deus também. E quem sabe não é Deus? Aqueles que a gente encontra no caminho. Quem sabe não é Deus que se disfarça? Ou Deus que se utiliza de pessoas para falar conosco? O certo é que Jesus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.